Deus no controle sempre. A paz do Senhor, o povo de Deus, irmão Ailton, para fazermos a leitura do capítulo 3 de Hebreus. Capítulo 3 de Hebreus. Já foi feito o capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo de número 3 do livro de Hebreus. Epístolas aos Hebreus. Amém? Glórias a Deus. Simplesmente uma leitura e depois pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus fale grandiosamente aos nossos corações. Glórias ao teu nome, Jesus. Ontem, eu postei um vídeo aí do mini culto pequeno, um culto a Deus que nós fizemos ontem aqui na sala da minha casa. E por eu não entender de tecnologia, achei que fosse sair mil maravilha. E saiu pelos louvores, pela palavra, por estarmos em comunhão com Deus, saiu. Foi tudo muito bom, bonito. Deus falou grandiosamente aos corações. Mas em termos de tecnologia, eu fiquei desapontado. Em primeiro lugar, foi com esse mesmo celular. E eu pus no tripé, uma distância de aproximadamente 3 metros, por aí assim. E a captação do som foi horrível. Ou seja, tem que ter mais tecnologia. Tipo uma mesa de som e um aparelho que possa captar o som direitinho para que eu possa transmitir com qualidade para vocês. E esse trabalho de levar a palavra do Senhor já faz muito tempo que eu venho fazendo, aproximadamente uns 3 anos. E antes era por áudio, agora eu resolvi gravar por vídeo. E eu estou com um canal no YouTube. Graças a Deus, já tem 35 pessoas participando, glórias a Deus. Então pedir a cada um que quando o vídeo chegar até você, você deixe lá o seu like, né? Ou aquele joinha, né? Que é aquela mãozinha assim, você clica nela, faz algum comentário que é para movimentar o canal. E assim nós vamos crescer, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos crescer, porque é o meio mais rápido de levar a palavra do Senhor quando não estamos na igreja, ou no trabalho, ou na rua. Quando isso aqui é um pequeno tempo que eu tiro da minha vida, por exemplo, agora é 6 e pouco da manhã, eu já estou gravando este vídeo para dar para os irmãos, através da palavra do Senhor, um dia abençoado. Amém? Para alimentar o seu coração. Mas é isso, eu fiquei desapontado com a qualidade do som do vídeo. Mas ao longo do tempo é porque o financeiro é curto, mas a gente vai se adaptar para trazer uma melhor qualidade, né? E o meu maior gosto, o meu maior prazer é de levar a palavra do Senhor, né? Tanto é que aqui é tudo improvisado. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui o fundo musical é essa caixinha de som e o tripé são essas duas vasilhames aqui de mantimento, viu? E pronto. A gente faz a obra do Senhor e pessoas são edificadas e eu glorifico o nome de Deus por isso também. Mas vai melhorar. Então compartilhe aí com outras pessoas, né? Para que nós possamos crescer e outras pessoas sejam alcançadas. Tá bom? Mas eu quero fazer a leitura do livro dos Hebreus. Tá bom? Hebreus capítulo de número 3. Fique atento, porque eu vou fazer a leitura de todos os capítulos. Então diz assim, Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Pelo que, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual, sendo fiel a Deus, que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele, de tão maior glória do que Moisés, é tido por digno. Vou repetir aqui. Porque ele, de tão maior glória do que Moisés, é tido por digno. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel
em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se apenas mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde me tentaram vossos pais, provaram-me e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Jurei então na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, glórias, porque nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque alguns tendo-a ouvido, o provocaram, embora não todos dos que tinham saído do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Oh glórias, aleluia, Deus. Louvado seja eternamente o teu santo e glorioso nome, meu Senhor. Leitura maravilhosa, né, povo santo? Leitura maravilhosa. Leitura que nós devemos fazer todos os dias. É um mandamento de Deus, quando ele deu a Moisés e a Josué. Ele disse: medite nas minhas escrituras ou na minha palavra todos os dias. Todos os dias, porque é a palavra do Senhor que nos fala a verdade. É a palavra do Senhor que expõe os nossos erros. É a palavra do Senhor que nos conduz no caminho da santidade. É a palavra do Senhor que nos mostra o caminho para os céus. É a palavra do Senhor que mostra a sua graça. É a palavra do Senhor que diz que essa graça é Jesus Cristo. É a palavra do Senhor que diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É a palavra do Senhor que Ele diz que Ele morreu para vencer a morte, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. É a palavra de Deus que fala ao meu e ao teu coração. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, Deus de graça e Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, na tua santa e gloriosa presença, Senhor, grato sou a ti, Senhor, por iniciar esta manhã de sábado, Senhor. Deus, nesse dia 1º de maio, Deus,
E Deus, eu te agradeço por mais um dia, pelo ar que eu respiro, Senhor. Te agradeço, Deus, pela mobilidade. E te agradeço, Deus, pelo dia maravilhoso que tu me dará, porque assim eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai Santo, busco a tua santificação, Deus, em comunhão, Deus, com teu Espírito Santo. E eu te peço que fale grandiosamente ao meu coração e ao coração desses que me assistem, Deus, para que eu possa, Deus, transmitir a tua santa e gloriosa palavra e o teu Espírito Santo faça o mover necessário para que muitos venham se reconciliar, Deus, ou se converter a ti. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Toma, Senhor, a mente e o coração de cada um e fala grandiosamente. Eu oro e te agradeço no santo nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. O teu santo e glorioso nome. O escritor aos Hebreus, ele inicia mais uma vez trazendo uma exortação, não só para a época em que foi escrita esta passagem, mas para nós hoje. Eu costumo sempre dizer, vocês vão ouvir isso várias e várias vezes, eu costumo sempre dizer que a Bíblia ou a palavra de Deus, ela está sempre no presente. Por isso ela se torna inerrante. Ela é a palavra que me constrange hoje e me salva hoje. Ela é a palavra que te constrange amanhã e te salva amanhã. Ela é a palavra da futura geração acontecendo o mesmo. Acontecendo o mesmo. Por isso eu digo que ela está sempre no presente. E na sua exortação, ele começa apresentando Moisés. E ele começa dizendo que Moisés foi fiel e edificou uma casa terrena. Mas na sua exortação, o escritor aos Hebreus diz que Moisés foi menor do que Jesus, ou Jesus foi maior do que Moisés. Ele diz, quando ele diz que ele chama até Jesus Cristo de apóstolo, quer ver? Ele diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus Cristo. Considerem, é o que ele diz, o qual, sendo fiel a Deus que o constituiu, também o foi Moisés em toda a sua casa. Graças a Deus temos uma declaração aqui da parte de Deus que diz que Moisés foi constituído por Deus para aquela obra e que Jesus Cristo também. Moisés, ele construiu a sua casa terrena, a casa terrena na qual ele levou o povo até a entrada da terra prometida. Lá Moisés anunciou o nome de Deus, ou melhor, o nome de Jeová. Lá foi dado os 10 mandamentos, lá foi dado o livro da lei, a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. E ele conduziu aquele povo de acordo com as escrituras sagradas. Ele foi fiel a Deus. Mas Moisés, ele não pôde e ele não podia ser santo perfeitamente na presença de Deus. Havia de vir um outro, do qual esse outro é Jesus Cristo, é o que diz a palavra de Deus. E nós vemos que Jesus Cristo, ele venceu a Satanás quando ele esteve no deserto. Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi conduzido ao deserto.
E lá ele venceu a Satanás. Lá ele venceu as tentações. Após iniciar o seu ministério, Jesus Cristo constituiu a sua igreja, na qual ele deu responsabilidade a Pedro que conduzisse, juntamente com o restante dos apóstolos. E depois ele morreu. Então, ele vence a morte, porque ele é o primogênito de Deus, foi o primeiro a morrer e a ressuscitar para todo sempre. Outros já tinham ressuscitado. Lázaro é o mais conhecido. A viúva de Naim, que Jesus ressuscitou o seu filho. Me parece que também a Tabita Cume é esse nome. São nomes de pessoas que a Bíblia, a palavra de Deus relata que foram ressuscitadas por homens de Deus, mas que voltaram a morrer. Jesus Cristo, ele é o primogênito de Deus, ele é o único, ele é o primeiro. Esse morreu e Deus o ressuscitou para que ele vencesse a morte e o inferno. Vencesse a morte e o inferno. Ali ele vence a morte. E antes dele morrer na cruz do Calvário, ele compra a mim e a você para que nós possamos ficar livres da condenação do fogo eterno. Então o escritor aos Hebreus, ele relata que Moisés construiu a casa terrena no deserto, mas Jesus Cristo é aquele que construiu toda a obra. De maior poder tem o Senhor Jesus, que construiu toda a obra, que foi feito todas as coisas. E o escritor aos Hebreus conhece isso aqui perfeitamente. E ele sai nos relatando isso. Então ele diz que Jesus é superior a Moisés, glórias a Deus. No versículo 3, no versículo 7, ele diz assim, deixa eu pegar aqui para vocês. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Versículo 8, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde me tentaram vossos pais, provaram-me e viram minhas obras por 40 anos. Por 40 anos. Ou seja, Deus não tenta a mim nem a você para o erro. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, habita dentro de você, ele não vai conduzir você para o pecado. A palavra nos declara aqui de que foi eles, o povo que estava no deserto, os hebreus, que tentaram a Deus. E por eles ter tentado a Deus, eles viram a obra, o poder magnífico de Deus no deserto. Durante 40 anos, aquele povo foram sustentados por Deus. Quando levariam aproximadamente 40 dias até se cumprir a promessa do Deus Todo-Poderoso, se eles não errassem, se eles não pecassem na presença de Deus, se eles se deixassem ser conduzidos por Deus e por Moisés. Ia ter a promessa cumprida por Deus com relação à terra prometida em aproximadamente 40 dias. E sofreram por 40 anos, porque pecaram contra Deus, porque desobedeceram a Deus, porque não cultuaram a Deus como devia, do entendimento e do conhecimento que Deus tinha lhes dado. E eles viram esta obra. Então ele diz assim, versículo 10, por isso me indignei contra esta geração e disse, sempre erram em seu coração,
e não conheceram os meus caminhos. Jurei então, na minha ira, que não entrariam no meu repouso. Que não entrariam no meu repouso. O perigo de um coração, endurecido, causa danos, às vezes, irreversível na presença de Deus. Quando muitas vezes nós ainda temos oportunidade de pedirmos perdão a Deus, de nos voltarmos para Deus em arrependimento mesmo, de verdade, de coração, a chance, mais uma vez, é nos dada para que possamos contemplar a face do nosso glorioso Deus como nosso Pai, nosso Redentor, nosso Salvador. Mas quando não se tem mais essa chance? E quando Deus fala todos os dias apontando para você o caminho da verdade? E quando Deus fala todos os dias com você, dizendo que você precisa de um acerto santo? Quando todos os dias Deus fala com você, lhe apontando o caminho do céu? Quando todos os dias Deus fala com você, lhe mostrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Quando todos os dias Deus fala com você dizendo que Jesus Cristo, Ele é o único, é aquele que se sacrificou por amor a você, é aquele que se sacrificou não olhando o teu passado, os teus pecados, é aquele que se sacrificou para que você se torne um santo, ou seja, separado de Deus. Quando tudo isso acontece e você não quer nada com Deus, você continua nas práticas pecaminosas, você continua sempre cometendo erros que não agradam a Deus, como ficará a sua situação diante de Deus se você vier a falecer, a morrer e não tivesse consertado com o nosso glorioso Deus? Como será? Porque aquele povo no deserto, eles pecaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus. E o que acontece, meus amados irmãos e irmãs, é que eles simplesmente pereceram no deserto. Por exemplo, a turma de Corá ou Coré, dependendo da sua tradução, esses, Deus se indignou de tal forma com eles, de que se indignou de tal forma com eles, que separou-se de Moisés, fizeram o complô contra Deus, contra Moisés, que era o ungido de Deus, e Deus, na sua ira, abriu a terra e engoliu todo aquele povo, todos os seus bens, e Deus, de uma vez por todas, livrou Moisés e o restante daqueles que estavam contaminando os corações que lá se encontravam. Então, meus amados, a necessidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias, viu? A necessidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias, porque um coração endurecido provoca o afastamento de Deus. O coração endurecido não ouve a palavra do Senhor e não há espaço no seu coração para que ela penetre e seja guardada. É hora de fazermos um profundo exame. Mas fazermos um profundo exame na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, nos 4 livros do Evangelho, na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. Fazermos um exame na pessoa do Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, para que nós possamos dar crédito a ouvir a sua palavra e guardar o nosso coração, e vermos se realmente nós somos imitadores de Cristo. Então seja participante da graça, ou seja, seja participante de Deus, saindo das trevas para a luz.
para que o Deus Pai Todo-Poderoso possa fazer uma obra de transformação, de libertação e de salvação na minha vida, assim também como na sua. Versículo 15 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque alguns, tendo-a ouvido, o provocaram, embora não todos que tinham saído do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto? Cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria em seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes? E a quem jurou? Deus, ele jura por ele mesmo, que aqueles que são desobedientes não entrarão em seu repouso. É a palavra do Senhor que é dada para mim e para você hoje. Versículo 19, último. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Meu irmão, se todos os dias você tem ouvido a palavra de Deus e você tem se desviado por outros caminhos, na religiosidade, se você tem buscado conhecer outros caminhos que não seja a palavra do Senhor, quem diz é a palavra de Deus, não sou eu. Você pode até ser um crente com outras religiões, mas para Deus Pai e para o Senhor Jesus Cristo, você é um incrédulo. Você é um incrédulo. Por essas mesmas práticas de seguir a outros deuses, de seguir a outras religiões, muitos daqueles que foram chamados por Deus pereceram por ser incrédulo e por ter os seus corações endurecidos. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Você vai ver que vai haver muitos e muitos momentos da tua vida de que você só vai chamar por Deus e por Jesus Cristo e por mais ninguém. E a palavra que é lhe dado nesta manhã é uma palavra de conserto, é uma palavra de retidão a Deus, é uma palavra de salvação. Uma palavra de salvação. Eu espero que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração, no teu entendimento, e você entenda que Deus tem trabalhado diuturnamente através de homens e mulheres, levando a sua palavra, o seu louvor, por amor de você. Por amor de você. Vamos orar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia, Senhor, entrei na tua presença agora de forma diferente, Deus, em oração, Senhor. Em oração, Deus, pela minha vida, Deus, pela minha casa, Deus, por todos os meus familiares, Deus, minha esposa, os meus filhos, Deus, pela minha mãe, pelos meus irmãos e irmãs, também, Deus, pela minha parentela, Deus, primos, primas, sobrinhos, todos, porque, Deus, tu tem feito uma obra maravilhosa, e eu percebo, Deus, que de um por um, Senhor, tu tens chamado, Deus, para a tua presença. E eles têm ouvido, Senhor, a tua voz. Têm ouvido a tua voz, Senhor. E grato sou a ti, Senhor, porque os meus olhos têm contemplado maravilhas, Senhor, que tu tens operado. Os meus olhos têm visto, Senhor, obras grandiosas que tu tens feito, Senhor, nos nossos familiares. E nós vemos também a tua ação, Senhor, porque tu tens sustentado a todos, Senhor, com as tuas providências. Então, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus.
Também, Senhor, por aqueles que neste momento, Senhor, necessitam demais, Senhor, de uma oração, Senhor, por cura, por libertação, Senhor. Quantos e quantas por aí, Senhor, neste momento aflitos, famílias inteiras destroçadas, Senhor, por doenças, Deus, por drogas, por pessoas, Senhor, que vêm desaquietar estes familiares. Neste momento, Senhor, estou intercedendo junto a Ti, Pai, em nome de Jesus, por todos esses que se dobrar, Senhor, ao Teu senhorio, se dobrar a Tua face ao Teu altar, Senhor, se dirigindo a Ti, Senhor, dizendo-se necessitado de Ti, Senhor. Porque, Senhor, Tu é aquele que acolhe, Deus, o pequeno, Senhor, o órfão, a viúva. Tu é aquele, Senhor, que acolhe o necessitado. Então, Pai Santo e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, olha por cada um, Senhor, que tem clamado a Ti, Senhor, que muitas vezes, Senhor, precisa de uma resposta imediata, mas Tu podes, meu Deus, Tu podes fazer. Então, Deus, faz assim em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, pela Tua santa e gloriosa igreja na terra, Deus abençoa, fortalece, Senhor, dá cada vez mais graça e cada vez mais entendimento, Senhor. Não deixa que nenhum dos Teus venha perecer, Senhor, afastado dos Teus caminhos. Cuide de cada um, meu Deus. E traz todos os dias, Senhor. Traz todos os dias, Senhor, a Tua palavra aos corações, Senhor, para que possamos nos alimentar, Senhor, daquilo que é santo e daquilo que nos nutre, Deus, para a salvação eterna. Cuide do Teu povo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em especial, Senhor, a Hipólito 2, Senhor, a minha congregação, o pastor, Senhor, todos os congregados ali, Pai. Cuida, Pai, de pertinho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, o irmão Batista, Senhor, que necessita de mais das Tuas providências, cuida dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão Belisário, Senhor, está em casa, Deus, uma virose muito forte, Senhor. Precisa se recuperar, Senhor, para voltar ao trabalho, Deus, para falar do Teu santo e bendito nome. Deus, que ele serve o Teu, Senhor. Deus, tem de misericórdia da vida dele, Senhor, e cuida dele de pertinho. Recupera a sua saúde, Senhor, para que ele volte à lida do dia a dia o mais breve possível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, irmão José, primo do irmão Nildo, lá em Sobral, está internado, Senhor, com a Covid. Mas isso é nada para Ti, Senhor, para o Teu poder, Senhor. Dá uma palavra, Senhor, sobre aquele, e ele sai daquele leito de hospital. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oro pela mãe da irmã Girlene, senhora já de idade, Senhor, que sofreu um AVC, mas está tentando pela vida. E se assim for a Tua vontade, Senhor, recupera a mãe da irmã Girlene, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho orado a Ti, Senhor, tenho Te pedido e tenho visto as Tuas bênçãos. Então, meu Senhor, é assim que eu Te oro e Te agradeço. Santo nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Aleluia, Deus.